Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, um programa de política, sobre pessoas, sobre sociedade, enfim, um programa feito para você, coisa que só o melhor programa de política do estado do Ceará pode lhe oferecer. O convidado de hoje do Ceará em Pauta é mais que especial. Advogado há mais de 20 anos, advogado militante da carreira, professor há 18 anos no Centro Universitário Católico de Quixadá. Milita lá pelo direito eleitoral, lá pelo direito privado, um conhecimento jurídico incrível. O meu convidado aqui do Ceará em Pauta é o professor Romero Lemos. Professor, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu sempre tenho o costume de dizer que o Ceará em Pauta é uma conversa de calçada sobre política, aquela que você bota a cervejinha na mesa e um começa e o outro vai puxando e assim o assunto flui. Fica à vontade, esse espaço é todo seu. Excelente, Breno. Gostaria de saudar todos os espectadores que são atingidos pela mensagem do Ceará em Pauta, através do pioneirismo desse grupo de comunicação. Dizer que é uma honra estar aqui, podendo conversar com você, podendo atender aos apelos de um bate-papo de alto nível. Eu acho que a nossa sociedade precisa construir canais, espaços, onde o diálogo, a formação, a informação, todos esses elementos se congreguem em torno da busca da melhoria do nível da nossa população. E estamos aqui para conversar de maneira muito espontânea, de maneira muito aberta. Costumo sempre dizer em sala de aula, não sou o dono da verdade, mas quero trazer reflexões que possam ser úteis à vida de todos. O programa, professor, sempre teve uma função muito pedagógica, sabe? Eu acho que sempre que você conversa sobre política, você abre um leque, um despertar em pessoas que têm boa fé, que têm vontade, que têm esperança e que não ocupam cargos por medo, por uma espécie de omissão, porque a política ela tem uma cultura de ser levada como algo sujo, que não é. Eu cresci com um ditado popular de que política e futebol não se discute. Eu acho que a única coisa indiscutível no futebol é que o Palmeiras não tem mundial e que, com todo respeito aos palmeirenses, eu prefiro que continue sem ter, mas a política é algo que precisa ser discutido, que é algo necessário para a construção social. Afinal, é a arte do bem comum. E eu queria saber, professor, para que o nosso público aqui do Ceará em Pauta lhe conheça bem, antes da gente ir para um assunto mais cascudo, tentar ali, de uma forma bem pedagógica mesmo, desmistificar a política, como se deu o ingresso do Romero Lemos lá de trás na advocacia, por que escolher a advocacia, por que escolher o direito? Muito bom. Antes de começar a falar dessa opção, dessa vocação, dessa inclinação pessoal, é bom que a gente diga a todos aqueles que nos acompanham que quando as ciências não tinham ainda se formado, ainda na Grécia Antiga, nós tivemos como primeira manifestação de arte e de ciência a política. A política criou a ideia da filosofia, a filosofia foi criando a ideia do direito e de outras ciências, mas no início, na Grécia Antiga, na formação daquela filosofia dos grandes mestres como Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente precisa saber que a política era a grande arte, a grande ciência. E a partir da política, outras ciências foram criadas. Quero dizer isso por quê? Porque, na essência, a política sempre foi vista como a arte de bem gerir o que é de todos para promover o bem comum. Infelizmente, por conta de uma concepção histórica voltada à defesa de interesses privados, ou seja, a partir do momento em que os homens públicos, de um modo geral, passaram a deixar de defender as pautas do bem comum, do que é bom para todos, e passaram a abraçar aquilo que interessava apenas a si mesmo ou a um pequeno grupo, nós começamos a criar essas ideias
de que política é algo ruim, é algo negativo, não se discute, e começou a se fazer uma peneira de seleção invertida. O que é que eu chamaria uma seleção invertida? Os bons, as pessoas que não queriam se misturar com aquela ideia de toma lá da cá, de jogo de interesses pessoais, iam ficando fora, alijadas, excluídas da política. E aqueles que topavam lutar por interesses que nem sempre eram tão republicanos, eram interesses tão nobres, ou seja, aqueles que queriam se autopromover apenas pelo desejo de uma melhoria pessoal de vida, foram ocupando espaços na carreira política. E hoje nós temos um desafio: convidar os cidadãos de bem, as pessoas que pensam em transformar política partidária não em profissão, mas em serviço. Porque quando você transforma em uma profissão, muitas coisas são desvirtuadas. E quando você acredita que pode tirar um período do seu tempo para se dedicar a uma atividade nobre, de promoção do interesse de todos, aí a política começa a ficar parecida, começa a rimar com aquele sentido antigo, ainda da época da Grécia Antiga, quando a política foi se consolidando como arte, como ciência. É só um detalhezinho de história, que às vezes é tão bom a gente conhecer a história, que a gente precisa ter essa oportunidade de contar um pouco disso para as pessoas. É engraçado, o professor citou um ponto importante sobre a questão do convidar as pessoas. E é algo que eu acho estranho, me causa essa estranheza, porque é como se a gente estivesse convidando uma pessoa a pegar o que é dela. Eu abrir o seu carro e dizer: professor, convido você a entrar no seu carro. No seu próprio carro. Seu próprio carro. E as pessoas precisam entender que a política é isso, é delas, é feita para elas e por elas. Porque sem a política como um todo, mas mais o sistema democrático brasileiro, sem a participação das pessoas, não há o sistema democrático brasileiro. E hoje nós vivemos um período de desafio. Período de desafio, eu lembro, os espectadores aqui de Ceará em Pauta, fui aluno do curso de Direito da Unicatólica, o professor Romero foi meu professor de Direito Eleitoral, e lá nós discutimos várias pautas, da qual a crise da democracia representativa era aquela que me chamava mais atenção, naquelas aulas de Direito Eleitoral. E hoje, com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, a gente vê que aquilo que a gente discutia em sala, que a gente achava que era algo muito remoto, aconteceu. E eu culpo, isso é minha opinião sobre essa questão, e eu culpo ao nosso desinteresse de participar. É verdade, esse desinteresse, Breno, ele pode criar uma apatia, né, uma falta de identidade, que é algo muito perigoso. Porque, de repente, a gente não se interessa por algo que é tão importante, que decide a vida das pessoas, decidir as políticas públicas em matérias como saúde, educação, desenvolvimento, infraestrutura. Isso é a decisão da nossa vida no presente e da vida que nós queremos para os nossos filhos e netos no futuro. Mas antes de tocar nessa crise da democracia representativa, eu não quero fugir da sua primeira pergunta. Eu sou filho de sertanejos, eu sou um cidadão do Sertão Central, nasci em Quixadá e sempre acreditei, como todo filho oriundo de famílias simples, como a minha família. A minha mãe é da região de Iguatu, meu pai é de Quixeramobim, dos algodões, da família Lemos, de uma família humilde, mas que incutiu na minha cabeça a seguinte ideia: é através da educação, é através dos estudos, do desenvolvimento das habilidades e potencialidades que a gente pode fazer pela educação que a gente consegue transformar. E eu fui me identificando com o direito porque eu sempre gostei de estudar história, de entender o porquê das coisas, a raiz, a origem. Sempre gostei de me comunicar. Tinha até uma dúvida se eu faria o curso de
comunicação, se eu faria o curso de direito. Na época era de pastoral da juventude, movimento da Igreja Católica, que também nos fazia convite à vocação sacerdotal, e eu acabei migrando para o direito. Por quê? Pelo nível de abrangência que o direito tem como ciência social. Você pode ser um comunicador e não ser, por exemplo, uma pessoa do direito, um advogado, mas para ser advogado tem que ser comunicador. Você pode ser um bom sociólogo, estudar os problemas sociais do Brasil e não ser um advogado, mas para ser um bom advogado, você precisa ter um pé nas ciências sociais, entender a estrutura da sociedade, e isso faz com que a gente tenha que ser um pouco sociólogo também. E aí um advogado, principalmente o advogado, apesar das carreiras jurídicas serem muitas e serem amplas, o advogado precisa ser um pouco psicólogo, um pouco pedagogo, um pouco comunicador e também ter um pouco da sensibilidade de várias outras áreas do mundo que nós chamamos de ciências humanas e sociais. Então essa abrangência do direito sempre foi para mim algo muito apaixonante. E paralelo a isso, quando eu entrei na minha graduação na Universidade Federal do Ceará, num período, Breno, onde nós tínhamos 2 cursos de direito dentro do Ceará. Hoje nós temos mais de 25 cursos espalhados aí por todo o estado do nosso Ceará. E aí aquele desafio veio para a docência, porque eu ingressei como bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa, fiz parte do programa de iniciação científica, o que estava à minha disposição, no meu caminho do ponto de vista acadêmico, eu abracei. CNPq, incentivo à pesquisa e monitoria. A monitoria me fez despertar para a docência e eu sempre tive um pé na advocacia e um pé no magistério. Eu sempre achei engrandecedora a função do professor. Eu tenho um respeito enorme pelos professores, todos eles. Eu vi com tanta tristeza, não posso deixar de te dizer isso, uma reportagem de uma determinada cantora, não sei se de funk, não sei exatamente se pop, eu sinceramente não recordo o nome, mas ela fez um comentário leviano nas redes sociais, dizendo que enquanto ela ganhava não sei quanto para subir num palco, um professor ganhava apenas um valor muito ínfimo, como se o professor fosse uma atividade desprezível porque não consegue ser remunerado como uma estrela da música ou dos palcos. E eu nem sei sinceramente quem é essa artista e nem sei se ela pode ser chamada de artista, porque hoje qualquer coisa está ganhando o nome de arte e qualquer indivíduo, mesmo que fazendo algo que nem seja tão célebre, ganha o nome de artista. Ainda que experimentando uma fama curta, efêmera. Mas as pessoas dão esse nome. Eu nem sei se ela pode ser chamada de artista. O que eu sei é que ela não pode ser chamada de alguém que respeita e entende o que é importante para uma sociedade. Mais importante que a dancinha dela é o trabalho, com certeza, dos muitos professores que nesse Brasil são responsáveis por desbravar tantos e tantos desafios, com remunerações muitas vezes muito ínfimas, mas com a grandeza de formar todos os outros demais profissionais. Essa grandeza do professor é algo que sempre vai palpitar para toda a sociedade, e ai da sociedade que não valorizar o professor. Aí a gente vê um exemplo de pessoas que têm preço e não valor, né? É uma questão de precificação, não de valores. E são questões diferentes. Preço é uma coisa, valor é uma outra. Estamos encerrando aqui o primeiro bloco do Ceará em Pauta. Não saiam daí, que daqui a pouquinho a gente volta mais com o professor Romero Lemos para tratar do que interessa para a sociedade. Canal 180, não sai daí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista.
de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Menino, assaltaram a Casa da Moeda? Mentira! Oxe, o pior, uma ruma de caba vestido uns macacão vermelho, umas máscaras engraçadas. Tinha até um professor no meio do furdunço. Valha-me Deus! E era um povo de fora, viu? Um tal de Berlim, Tóquio, Baturité, Quixadá. Mulher, deixa de conversa. Isso aí é uma série da Netflix que eu assisto. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta com o segundo bloco do Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Se você ainda não tem a Sertão TV, procure o escritório da BrisaNet mais próximo de você, faça a instalação do aparelhozinho que você vai nos acompanhar. Também estamos no YouTube. E um abraço a todo o Nordeste que nos acompanham pela plataforma da Sertão TV Ceará. Meu convidado aqui do Ceará em Pauta é o professor Romero Lemos e pegamos, professor, no primeiro bloco, essa identificação com o direito e, paralelo a isso, com a educação. Hoje o cenário de Brasil é um cenário complicado. Isso, na minha visão, estamos falando sobre essa declaração muito infeliz, ou muito, não vou dizer infeliz, vou dizer irresponsável, da então artista, se é que podemos chamar de artista, e é algo que se tornou comum.
as pessoas seguem, as pessoas tornam isso algo corriqueiro, o que eu acho muito errado. Que questões como essas não devem ser tratadas como algo comum. As pessoas não devem tornar comum um absurdo. E como professor, quais os desafios que você vê no atual cenário? De quando começou a ser professor, há 18 anos atrás, para o agora, para o ser professor agora. Fique à vontade. Muito bom. Breno, essa pergunta ela é muito desafiadora. Por quê? Porque ela envolve certos aspectos que vêm se desenvolvendo na sociedade ao longo do tempo. Educar é um processo muito complexo. É muito mais do que apenas informar ou trazer o conhecimento científico à tona. A educação, ela perpassa por um processo que não depende apenas da escola institucional, que não depende apenas dos professores e nem tampouco quem está na ponta final do ensino superior, as instituições de ensino superior. Educar passa pela família, pelas convicções, os engajamentos religiosos de cada um, pelo meio social, bairro, rua, grupo de amigos, mas principalmente por um bombardeio de informações que as redes sociais trazem para as pessoas. Todos os indivíduos, todas as famílias são bombardeadas por um mundo que se tornou globalizado. Se eu lhe disser que hoje a realidade do ensino é semelhante à mesma realidade que eu enfrentei quando era monitor na graduação do curso de Direito na Federal, ou há 18 anos, quando nasci a semente do curso de Direito da Unicatólica em Quixadá, para todo o Sertão Central, e por que não dizer hoje, para todo o estado do Ceará, já que recebemos discentes das mais variadas regiões do estado. São contextos bem diferentes, e acho que a internet fez a diferença. As pessoas diziam, Breno, amigos que nos acompanham, na década de 60, 70, imaginavam que no ano 2000 haveria uma corrida espacial. Então, os filmes daquele período, que falavam do futuro, e o futuro para aquele período era o ano 2000, eram filmes que pensavam em uma disputa no espaço pela conquista de outros planetas. Essa corrida espacial não aconteceu da forma como as pessoas imaginavam, mas as pessoas deixaram de prever algo que aconteceu e que não estava no script. A internet. A internet revolucionou o mundo. O mundo globalizado mudou a forma de produzir, mudou a forma de fabricar. Isso mudou a forma de criar mais ou menos empregos em determinados países. Alguns países produzem em massa e desempregam pessoas que poderiam fazer aquilo que esses países que produzem em massa estão exportando para o mundo inteiro. Então, a globalização, transformando o mundo numa aldeia só, a rápida difusão das informações através da internet modificaram o processo educacional. E hoje nós temos fenômenos que são desafiadores. Por exemplo, por que razão pessoas se prestam a acompanhar a vida de gente anônima, que ninguém sabe o que é, nem o que faz da vida, e que fica confinado em uma casa, sem produzir, sem trabalhar, sem estudar, sem contribuir com absolutamente nada a nível de processo educacional ou produtivo. São pessoas que, do ponto de vista de produção, estão na esterilidade. Mas há milhões de indivíduos que se interessam em saber o que aquelas pessoas fizeram ou deixaram de fazer dentro de uma casa. Uma grande emissora de televisão jogou um conceito errado para a nossa sociedade. Começou a chamar de celebridade pessoas que de repente alcançavam alguns minutos de fama. Ser famoso é uma coisa, ser célebre, admirável, por algo que se desenvolve é outra completamente diferente.
E nós estamos mergulhando numa mediocridade. Por que uma pessoa que faz esse comentário que eu havia feito aqui sobre os professores do Brasil, por que essa pessoa ganha tanto dinheiro? Porque tem seguidores. E por que tem seguidores se não transmite uma mensagem, se não traz algo que possa contribuir com a formação, com o engrandecimento da sociedade? É um fenômeno que os nossos amigos psicólogos precisam debater, estudar, construir teses, porque o que nós vemos é uma sociedade que está abraçando a mediocridade. Abraça aqueles que não têm talento, abraça aqueles que não têm mensagem, abraça aqueles que não têm uma formação específica a transmitir. E simplesmente essa mediocridade, quando difundida, traz péssimos valores. Imagine você que está em casa, recebe uma mensagem subliminar, uma mensagem que não é direta, mas está disfarçada por trás daquilo que está sendo transmitido ou mostrado. A mensagem de que, para ganhar e ficar com o dinheiro e a fama, eu tenho que eliminar o meu irmão ou o meu próximo. Se a gente for pensar sobre isso, é exatamente o contrário de tudo aquilo que, por exemplo, o projeto cristão, há mais de 2000 anos, passou para a humanidade. O projeto de que a salvação vem para mim, para o meu irmão, e que eu devo ajudar o meu próximo para que essa salvação se estenda a todos. Mas há, na televisão brasileira, programação onde o indivíduo luta para ganhar, e ganhar é ficar sozinho, com o prêmio, com a fama, com o dinheiro, ainda que eu precise eliminar quem está comigo. Então essas mensagens subliminares, disfarçadas, essas mensagens que não são transmitidas de forma direta, mas que indiretamente ficam no subconsciente das pessoas. Essas mensagens a gente precisa olhar para elas com cuidado. A mensagem de que eu devo eliminar o meu próximo para sozinho conquistar a fama e o dinheiro é uma mensagem egoísta, individualista, é uma mensagem que me convida a eliminar, a destruir. São contravalores que nós estamos vendo sendo disseminados na nossa sociedade. Isso me traz muito cuidado. Então, educar, estar no ensino superior hoje, é lidar com todas essas correntes, é lidar com as ideias que vêm através das redes sociais, com as ideias que vêm através dos grandes veículos de comunicação, e eu quero até saudar a este programa, a você, ao grupo que compõe esse canal, por construir um Ceará em Pauta com oportunidade para que a gente fale sobre isso livremente, porque não é em todo lugar que há a liberdade de expressão de tocar nesses assuntos, de quem transmite péssimas mensagens, de quem destrói os valores éticos, cristãos, morais, valores que precisam ser edificados para que a gente construa uma sociedade melhor. Todas as sociedades, Breno, que se recuperaram de grandes catástrofes, tiveram de investir em educação, disciplina e trabalho. Foi assim com o Japão, pós-Segunda Guerra. Foi assim com a Alemanha, quando se reunificou, acabou o Muro de Berlim, trouxe de volta a unificação Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, onde os alemães do Ocidente viram que os alemães do Oriente estavam atrasados, sem tecnologia, sem grandes universidades, e houve um esforço para construir boas universidades. A partir de educação, trabalho e disciplina, muito foi se reconstruindo. Foi assim na unificação da Itália, foi assim quando as duas Alemanhas voltaram a ficar unidas. E nós tivemos um exemplo clássico no mundo das duas Coreias. Uma Coreia investiu em ditadura, militarização, investiu em domínio nas mãos de uma só família, investiu na falta de liberdade,
e a outra investiu em educação, tecnologia, democracia, liberdade de expressão. A Coreia do Sul se transformou num país de índice de desenvolvimento humano muito alto, que exporta tecnologia para o mundo inteiro, e a Coreia do Norte ficou lá, presa no militarismo absurdo, numa ditadura odiosa, falta de tecnologia, de educação. E esse exemplo das duas Coreias, por aquilo que cada uma passou a abraçar, é um exemplo que serve para a história, para todos nós no mundo inteiro. É uma preocupação. Esse programa ele tem uma função educacional. Eu acho que você não conseguir impactar as pessoas através da sua palavra, através da sua competência, através do seu compromisso, é uma omissão. É uma omissão. E eu acho que toda omissão deve ser punível. Toda omissão é punível. Então, a função desse programa, para com a sociedade, para com os telespectadores do Ceará em Pauta, da Sertão TV Ceará, aqueles que acompanham os nossos cortes, os nossos alcances, é para que realmente, por mais que a pessoa não queira mudar, que mudar é algo muito individual. Mudar é algo muito inerente ao ser humano, mas pelo menos toca na ferida, pelo menos jogar o sal. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do Ceará em Pauta. Não saiam daí, não saiam aqui do canal 180 da BrisaNet. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem, criatura? Que salão? Minha filha, um deuso. O homem é lindo demais, mas parece que ele só quer saber de Dafinha. Que Dafinha, rapaz? A bonitona. Você não assiste Bridgerton, não, é? Assisto sim. Só não sabia que você agora era leite fofoqueira. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 MB e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Há mais de 20 anos, a OdontoArt cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da OdontoArt atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma OdontoArt perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a OdontoArt. Venha fazer parte dessa família. OdontoArt. Planos odontológicos.
Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, o melhor programa político do estado do Ceará, para todo o Nordeste, para todos que nos acompanham nas plataformas da Sertão TV Ceará. Estou aqui com o meu convidado especial, o professor Romero Lemos, advogado, professor universitário. Estávamos falando anteriormente, professor, sobre a questão de inversão de valores. E agora, afunilando mais o negócio, eu vejo a agressividade dessa inversão de valores no campo democrático. Hoje a gente vive uma inversão de valores democráticos. Eu queria saber do senhor como o senhor vê esse cenário. Tipo, agora, uma coisa que eu nunca via era sequer tocar em revisionismo histórico na questão nazista. Hoje em dia, as pessoas estão buscando normalizar essa discussão, algo que não se deve ser tocado, pelo menos na minha opinião. Deve ser discutido, deve ser levado em pauta, mas ser tocado como revisionismo, eu acho absurdo. Como se houvesse inversão de valores no campo democrático. Olha, muito boa pergunta, e ela nos remonta ao entendimento do Brasil, tanto no momento atual, como desde a chamada redemocratização. Eu faço uma análise, inclusive produzi um texto a esse respeito, sobre a fragilidade do modelo democrático brasileiro depois de 1985, a partir do momento em que nós tivemos presidentes da República civis e, a partir de 89, presidente eleito, o quanto nós temos pago um preço muito alto por um chamado presidencialismo de coalizão. Essa expressão, presidencialismo de coalizão, ela foi cunhada ali pela época do governo do Sarney, logo depois do movimento das diretas já. E essa coalizão, ela deveria ser algo saudável, republicano, na medida em que o chefe do executivo precisa de apoio político dentro do poder legislativo para aprovar as pautas que a sociedade democraticamente escolheu. Quando a sociedade, Breno, vota em alguém como, por exemplo, Jair Bolsonaro, ela está dizendo que deseja a implementação de uma pauta identificada com aqueles valores da ultradireita que defendia o então presidente da República. Quando, por outro lado, a sociedade vota em alguém como Luiz Inácio Lula da Silva, significa dizer que a sociedade está dando uma autorização para uma pauta diferente da pauta anterior. O que é que eu quero dizer com isso? É que a sociedade, através da soberania popular, ela diz o que quer, mas nem sempre os representantes eleitos para essa sociedade, aqueles senadores e deputados que estão lá não para fazer a vontade deles, mas a vontade daqueles que votaram neles. Eles receberam uma procuração, eles são mandatários. Os mandantes são aqueles que são os detentores do voto. Então, ficou muito difícil governar no Brasil, na medida em que o executivo precisa agradar o poder legislativo, e agradar nem sempre significa aprovar as pautas que os partidos defendem, ou as pautas que os eleitores escolheram como importantes, mas agradar tem sido entendido como um jogo viciado de benefício para cá, voto para lá, cargo e dinheiro para cá e aprovação de projeto para lá. Isso tem sido terrível para o Brasil. Isso explodiu, por exemplo, na ação penal 470 do Supremo Tribunal Federal, o mensalão, quando o Poder Executivo, na época, cansou de negociar e preparou malas com quantidades de dinheiro, oriundas dos mais terríveis esquemas de corrupção, para comprar o apoio político. E nós estamos chegando, e eu quero chamar a sua atenção de todos os que nos acompanham, nós estamos chegando num momento tão difícil da vida política,
da inversão de valores, que nós, algumas eleições, não estamos mais votando naquele que nós consideramos o melhor. Nós estamos votando para tirar ou afastar do poder aquele que nós consideramos pior. Vamos analisar um movimento recente. Por que um deputado federal, que não era tão conhecido de todos os brasileiros, deputado pelo Rio de Janeiro, o então deputado Jair Bolsonaro, conseguiu chegar à presidência da República? Muito mais pela decepção e pela desilusão dos brasileiros, com todos os esquemas de corrupção revelados por uma esquerda que prometia a bandeira da ética na política e que falhou nesse ponto, e que simplesmente em nome da desilusão as pessoas descarregaram em Jair Bolsonaro toda a vontade de tirar o Partido dos Trabalhadores na época do poder, votando em um deputado de ultradireita. Agora, recentemente, depois de todas as insatisfações, com os comentários infelizes que muitas vezes o presidente Jair Bolsonaro fazia, com a maneira como gerenciou a crise da Covid-19, com a falta de diplomacia, de trato com as questões nacionais e internacionais, as pessoas queriam tirar o presidente Bolsonaro. Então ninguém votou propriamente no atual presidente por achar que ele deveria ter méritos de voltar a presidir a República, mas por acreditar que deveria tirar o mandatário que buscava a reeleição. O que eu quero que a sociedade analise é o quanto é perigoso a gente votar não pela convicção de alguém que tem um projeto que eu reputo melhor, que eu considero melhor, mas eu vou votar em alguém para tirar outro alguém. Essa inversão é muito perigosa. Essa inversão é muito perniciosa. E se a gente não tiver uma mudança de paradigmas entre aqueles que nos representam e os interesses que eles defendem lá no Congresso Nacional, a gente vai continuar mergulhado nesta inversão perniciosa. Por quê? Porque nós não temos no Brasil controle de legitimidade do mandato. Veja bem, Breno, se alguém é eleito porque defende a vida, contra a eutanásia, contra o aborto, e essa pessoa é eleita por eleitores, votantes, que acreditam nessa bandeira, se na hora do projeto de lei para aprovar e regularizar o aborto, ele votar a favor do aborto, ou seja, contra tudo que ele se comprometeu com seus eleitores, ele continuará no mandato do mesmo jeito, porque a escolha dele como parlamentar em que votar, em que matéria votar, é uma escolha discricionária. O deputado pode votar como a consciência dele entender. Então, se ele fizer toda a campanha, se ele construir todo o compromisso de vida dele com os eleitores na defesa da vida, para integrar a bancada de defesa da vida, e votar, aqui hipoteticamente é só um exemplo, votar contra o direito à vida, a favor, por exemplo, do aborto, ele não perderá o mandato. O que é que eu quero dizer com isso? Nós não podemos controlar a legitimidade daquilo que se desenvolveu entre quem vota e quem é votado. Se aquele que foi votado não mais me representa, eu tenho que tolerar essa ausência de legitimidade, essa distância, esse divórcio na representação, até que venha outra eleição e, através de mais um voto, eu me proponha a corrigir o problema. Isso é muito sério. Foi interessante esse ponto que o professor tocou, porque a partir do momento que nós ofertamos, ou melhor, que nós otorgamos essa procuração ao deputado e ele mal nos representa, eu havia comentado em 2000 no caso das eleições mesmo de 2022, eu fui fazendo comentário nas eleições
na RTI, uma emissora local de Madalena, e falei sobre os outsiders, sobre os grandes nomes políticos que cresceram através de bandeiras. Eles não estão lá com a cultura política de alguns deputados que apoiam ali o prefeito, e pegam ali o município e acabam tendo ali um bom espaço político de atuação. Mas sim aqueles que levantam uma bandeira, alcançam um nível de popularidade extrema, seja causa animal, seja a bandeira mesmo da ultradireita, e quando vai ao Congresso não votam de acordo com aquilo que usaram para conquistar o voto. Foi meio que um encanto de serpentes. Alguns até chamam um estelionato eleitoral, né? Estelionato eleitoral, um termo muito usado. E hoje a gente vive uma crise de democracia representativa, né? Quando o professor havia falado sobre a questão do presidencialismo, eu acredito que o governo que não teve estabilidade de gerência, mas que teve estabilidade, me atrevo a dizer isso, nessa redemocratização, foi o governo Collor, que conseguiu ficar 2 anos estável antes do Collor cair, de fato. Após o Itamar de Fernando Henrique. Houve pedido de impeachment do Fernando Henrique no governo do Fernando Henrique, assim como houve pedido de impeachment do Lula no governo do Lula, como houve pedido de impeachment da Dilma no governo Dilma, tanto que o aconteceu, como houve pedido de impeachment do Bolsonaro, e acredito que haverá, no decorrer do mandato desse terceiro mandato do Lula, pedido de impeachment para o Lula. É uma crise representativa muito inflamada. A gente consegue ver isso bem na população, mas a gente vai falar melhor disso no quarto e último bloco aqui do Ceará em Pauta. Não sai daí, que daqui a pouco eu volto com o quarto e último bloco do Ceará em Pauta. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício e estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. Soube do boyzinho que sumiu? Que boy, pô? Um pivete aí que tava andando de bike com os outros pivetes e de repente escafedeu-se. Foi não, me? Diz até que foi coisa do demo. Mas aí chegou outra piveta toda arrochada, soltando os poder pelas mãos. E meteu foi peia no bicho. Isso tá parecendo cor de outro mundo, vice? Do mundo invertido. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado super para você, amar é acolher. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior.
volta com o nosso quarto e último bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. O gancho que ficou do terceiro bloco foi crise da democracia representativa. E era um conceito que eu ouvia muito nas aulas de direito eleitoral do professor lá na Unicatólica. E eu queria que o professor falasse sobre essa crise de democracia representativa, como havia já falado. Nunca você quer manter o presidente, você elege o presidente, mas não quer manter o presidente. Há vários pedidos de impeachment, mandato por mandato. E ao quem o professor atribui essa crise, essa cultura, esse costume? Muito bem, eu entendo que esse problema tem trazido seríssimos reflexos para a sociedade, para o nosso modelo de república, e eu acho que isso tem uma relação muito estreita com dois fatores. Primeiro deles, eu identifico que os nossos mecanismos de democracia direta, participação direta da população, são mecanismos muito engessados e pouco efetivados. Nós temos hoje, pela Constituição Federal, 3 mecanismos de democracia direta: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Mesmo que uma grande parcela da população se mobilize em torno de um projeto de lei, esse projeto de lei pode chegar ao Congresso, mas nada assegura que ele seja necessariamente aprovado. Por quê? Porque lá ele será votado por nossos representantes. Plebiscito e referendo, eu convido a você que está nos acompanhando a lembrar o último plebiscito do qual tenha participado, o último referendo. São mecanismos tímidos. Infelizmente, a nossa população não tem participado diretamente da vida pública nacional. Às vezes, alguns protestos, mas são rápidos, efêmeros, se dissolvem rapidamente. O brasileiro não tem a tradição de povo nas ruas, de exigência, de insistência. Nós vimos isso através da internet recentemente, Breno, na chamada Primavera Árabe. O Egito tinha um presidente da República que estava há 33 anos no poder. Quando as pessoas puderam se comunicar e marcar encontros em praça pública via internet, porque a internet era algo proibido ou de difícil acesso, rapidamente a população se mobilizou, o país parou. E enquanto um ditador com mais de 30 anos de poder não chegou a ser deposto, a população não parou. Era uma exigência, era uma pauta. Não dava para sustentar. Mas nós vivemos num país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, onde a participação em massa, diretamente, a democracia direta, a escolha sendo feita pela população de modo direto, sem que seja através de representantes eleitos, é algo muito difícil, algo muito raro. Então nós precisamos, por exemplo, aprovar determinadas matérias, eu sou a favor disso, as câmaras municipais, as assembleias legislativas dos estados e o Congresso Nacional, em determinados pontos, poderiam aprovar determinadas leis, mas elas seriam submetidas ao veto ou aprovação popular. É um instituto chamado veto popular. Determinadas matérias mais importantes, mais cruciais para o interesse da população, um projeto de lei só passaria a entrar em vigor e se converteria em lei depois de aprovado pela Casa Legislativa, a nível municipal, estadual, federal, e depois referendado ou vetado pela população. Seria uma forma do povo não depender tanto daqueles que foram eleitos. E por que essa dependência ela é ruim? Porque os que foram eleitos podem votar do jeito que eles querem. E nós não podemos interromper esse mandato apenas porque foi quebrada a confiança do representante eleito com o eleitor.
Quer dizer, no Brasil nós só temos controle de legalidade. Se um indivíduo, aconteceu no Rio de Janeiro, há bem pouco tempo, o governador Witzel, houve uma quebra de legalidade, foi afastado por um tribunal competente. Controle de legalidade, quebra de princípios ou de normas vigentes no ordenamento jurídico, na legislação brasileira, e essa quebra já aconteceu dentro do mandato, no curso do mandato. Mas isso não significa controle de legitimidade. Se o governador tivesse sido eleito para fazer uma pauta e fizesse outra diferente, ele poderia, desde que não violasse a lei. Ah, mas o povo elegeu para outros fins, para outra finalidade. Mas o povo não tem controle de legitimidade. O povo não pode aprovar ou vetar um determinado projeto de lei. Nós não participamos diretamente. Para mim, esse é um primeiro problema. E um segundo problema foi o presidencialismo idealizado logo em 1985, a partir do governo do Sarney. Para mim, aquele modelo, ele cristalizou o toma lá da cá e tornou as coisas mais difíceis. Para governar um país com mais de 30 partidos, é preciso negociar com as lideranças partidárias, com os deputados, depois com os senadores, com as lideranças e bancadas do Senado. Ficou tão difícil a negociação que realmente muitos chefes de executivo dizem: eu vou liberar emendas parlamentares, é dinheiro que o deputado joga na sua base e de alguma forma satisfaz ao interesse pessoal do deputado para ele aprovar o projeto de lei. Ou então eu vou entregar o Ministério A, o Ministério B para o partido X ocupar para poder ter cargos, nomear pessoas, amigos, parentes e ficar satisfeito com o governo, aprovando as pautas do governo. Mas não é isso que é saudável para o Brasil. O deputado precisa votar no projeto que é bom para o Brasil, independentemente do partido político do presidente ser A ou B. E deve votar contra o projeto que é ruim, independentemente do partido político. Mas a gente sabe que não funciona assim. A questão partidária é forte. Mas, além da questão partidária, tem: eu voto se eu ganhar isso. Eu voto se eu ganhar aquilo. A partir do momento em que alguém coloca a sua exigência, o seu interesse pessoal, na frente daquilo que é o interesse da coletividade, aí está quebrada a legitimidade. O sistema está carcomido. O sistema está fadado ao fracasso. E foi isso que o Sarney inaugurou, infelizmente, no Brasil. Um presidencialismo onde o executivo agrada o legislativo, concede favores, dinheiro e cargos em troca da aprovação dos projetos, e de lá para cá essa relação ficou perniciosa. Essa relação ficou corrompida, essa relação ficou maculada. E é isso que tem trazido muito dissabor para a população e muita decepção dos cidadãos de bem com a política partidária no Brasil. Muito interessante, professor. Lhe agradeço muito por ter estado comigo aqui, viu? É uma honra. Esse programa está de portas abertas para o professor. Sempre que quiser voltar para a gente debater esse assunto, espero que volte mais vezes. Estou deixando já um convite para uma segunda vez para a gente já debater vários outros assuntos. Professor, deixe suas considerações finais e também respondendo aqui a minha última pergunta. Política ainda tem jeito, na sua visão como professor? Muito bem. Agradecer a você, Breno. Não é à toa que estou lhe cumprimentando, porque sei da sua dedicação à academia, sei da sua origem. Fico muito feliz em poder te encontrar aqui num espaço de comunicação privilegiado, num grupo de comunicação que tem história em Xeramobim, no Sertão Central. Quero te parabenizar pessoalmente por conduzir o espaço que oportuniza algo tão bom como o Ceará em Pauta. Agradecer a honra do convite de poder estar aqui conversando, batendo papo contigo. E quero dizer a todos, respondendo à tua pergunta, que nós precisamos sonhar,
e não podemos perder a capacidade de sonhar. Tem um ditado que diz que a gente tem que ter sempre uma meta pela qual lutar, um amor para se dedicar a ele e um sonho para concretizar. Quando a gente deixa de ter um lugar que você quer conhecer, um sonho que você quer realizar, ou algo que você pretende concretizar, quando isso desaparece da tua vida, essa vida fica vazia, tal qual um corpo sem alma. Então temos que dizer, tem jeito, depende de nós. E eu queria deixar uma mensagem especial à juventude. Eu queria dizer, primeiro, nunca se envergonhe da sua fé. Se você tem uma relação com o seu Deus, independente através de qual credo essa relação se dá, independentemente disso, não tenha vergonha da sua fé, não negue a sua fé. Deus ainda é a referência maior como o nosso Criador e a nossa fonte de luz. Não se envergonhe de dizer que ama esse Deus, que segue os valores desse Deus, não tenha vergonha da sua fé. E busque sempre na educação a certeza de que, pela qualificação profissional, você pode galgar a realização dos seus sonhos. É isso que a gente precisa dizer à juventude, à sociedade, às famílias de um modo geral, e deixo aqui, conforme já o fiz, o meu agradecimento e a minha honra por esse convite de estar compartilhando um pouco das ideias com todos os que nos acompanham. A honra é toda minha, professor, por ter compartilhado conosco, com os espectadores do Ceará em Pauta, toda essa fonte de conhecimento. E esse foi mais um Ceará em Pauta. Ceará em Pauta, com responsabilidade por ser um programa político, um programa social, todo o sistema maior de comunicação, onde chegam as ondas da Sertão TV Ceará, oferece a essa edição do programa a vereadora, presidente da Câmara, Yane Brena, que faleceu nas últimas semanas. E este foi o Ceará em Pauta. Até a próxima semana.